Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você estude para o concurso da Polícia Federal, especificamente para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista 2025. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando cursos inteiros, completos, atualizados e competitivos para que vocês aí se estudem com uma garantia, estudem com uma eficiência, estudem com material de qualidade aqui na Lá Concurso. Então nós temos aqui várias playlists, uma playlist completa de língua portuguesa, de raciocínio lógico, estatística, contabilidade, informática, arquivologia, direito administrativo, constitucional, direito penal, legislação com algumas aulas específicas. Ah, professor, então está aqui nessa playlist? Sim, essa aqui temos várias playlists completas, é só você pesquisar no nosso canal da LAC. Detalhe, professor, eu quero material, eu quero estudar de forma organizada. Então, eu faço um convite do fundo do coração para que você ajude esse nosso grande projeto aqui da Lá Concurso. Por apenas R$ 39,90 você vai ter todo o nosso curso, esse mesmo curso do YouTube, tá? Esse mesmo curso, você vai ter todo o material didático, material de apoio do professor gratuitamente, e você vai ter também direito também ao nosso personal coach, que o nosso personal coach nada mais é, nada menos que um planejamento. Cara, papo sério, acredite, confie. Com essa playlist, se você estudar ela de passo a passo, eu tenho certeza que você estará disputando aí vagas neste concurso. Tudo bem? Então venha com a gente, R$ 39,90, você vai ter direito a esse suporte pedagógico. Espero vocês. Valeu, tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Olha só, a gente tive um acidente aí com o meu microfone. Acabou a bateria, eu esqueci de conferir a bateria, né? A bateria, na verdade, é a pilha, né? Eu esqueci de conferir a pilha e aí nós tivemos um acidente sem áudio aí. Eu estou regravando a parte que ficou sem áudio, né? Bacana, então vamos lá. Retomando, uma pequena ajuda à memória, nós estamos estudando o quê? As definições, não é isso? E o legislador da Lei 14.133, ele foi bastante exaustivo, né? Ele trouxe várias conceituações. Isso ajuda bastante no decorrer do curso, né? Então vamos lá, agora a gente vai falar de contratação, né? Um tipo de contratação, nós temos contratação por tarefa. O nome já diz, por tarefa. Olha, é para você fazer manutenção no quadro de distribuição de energia. Pronto, né? Então, regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Então, isso é a contratação por tarefa, né? Então, vai lá uma licitação, né? Para quê? Para contratação por tarefa, né? Na verdade, ele faz já uma ata de registro de preços, né? Então, faz um pregão só para isso, né? Contratação integrada. Beleza, tá? E aí, professor? Cara, você tem que entender o seguinte, a gente vai entrar agora numa parte dos conceitos aqui, referentes ao RDC, Regime de Diferenciação Contratada, né? Esse RDC também aí que vai ter teve a sua revogação pela Lei 14.133. Gente, na licitação normal, o que acontece na licitação normal? Na licitação normal dizia o seguinte, isso que eu falar na 866, né? Dizia o seguinte, olha, aquele que faz os projetos não pode executar. De novo, aquele que faz os projetos não pode executar. Por quê, professor? Porque na hora que o cara for executar, ele vai ter um grande diferencial competitivo em relação aos outros. Por quê? Porque o cara já fez o projeto, né? Um dos motivos era esse. E aí? Chegou lá, meados de 2011, né? 2011 e 2012, o Brasil sediaria a Copa do Mundo e também sediaria, né, a Copa do Mundo e sediaria também as Olimpíadas, né? E aí o que acontece? Cara, você faz duas licitações, você fazia a licitação dos projetos, depois o quê? Da execução do projeto. Aí veio o RDC, nós temos o quê? Que temos que dar mais velocidade em relação a isso. Então aí foi permitido, né, naquela época, o quê? Que você elabora os projetos básicos, executivo e executar a obra. Então isso é chamado de contratação integrada, tá? Somente por esse fato, você pode ter certeza que as licitações ganharam meses e meses e meses de velocidade, de celeridade.
Então isso estava lá no RDC. E esses conceitos foram trazidos para onde? Trazidos aqui para a nossa lei aqui, né? Para a nossa lei. A Lei 14.133, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, né? Então vamos lá, regime de contratação de obras e serviços de engenharia, né? Obras e serviços de engenharia. Cara, isso aqui cai, ó. Contratação integrada, então, obras e serviços de engenharia, em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básicos, executivos e executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, né? Então, o objeto na contratação integrada, uma só licitação, o cara entrega, né? É muito mais prático isso, tá? Muito mais prático isso, com certeza, né? Isso aqui veio para ficar. Professor, e depois, né? Então, isso aqui é o seguinte, isso aqui é a contratação integrada. Isso cai em concurso. Preste atenção, potencial questão de prova. Nós temos a contratação também chamada de semi-integrada. É a mesma coisa que a anterior. Qual que é a diferença da semi-integrada para a integrada? É que na integrada há a execução do projeto básico, né? O projeto básico está incluso na contratação. O outro não, tem um projeto executivo e executar as obras ou serviços de engenharia. Então essa é a única diferença da contratação integrada, né? Então a semi-integrada faz uma licitação do projeto básico, tá certo? Ou o que acontece? Se o órgão for capaz de desenvolver o projeto básico, não há necessidade de licitar, mas tem que ter um corpo técnico, né, para isso. Então o órgão pode desenvolver o seu projeto básico. Desenvolveu o projeto básico, aí ele faz o que? Uma semi-integrada, que é uma licitação para a elaboração do projeto executivo, que é o que? O detalhamento do projeto básico e, consequentemente, a sua execução, né? A sua execução. Muito importante isso também. Cara, então você tem que saber, potencial questão de prova, cara, integrada e semi-integrada, tá? Vamos lá. Fornecimento e prestação de serviço associado, né? O que é isso? Regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado. Vou ler de novo. Regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado, né? Então, fornecimento de prestação de serviço associado. Associado ao quê? A contratação, tá? Do fornecimento do objeto. E, além disso, ele faz o quê? Ele vai executar, ele vai ter a operação, a manutenção desse serviço por um tempo determinado, né? Então, isso aqui é um outro conceito importante, serviço associado. Então, faz o serviço. Além de você concluir o serviço, você vai operar esse serviço e dar manutenção por um período determinado, né? Muito legal esse cara aqui, né? Professor, licitação internacional. Conceito, vem comigo. Licitação processada em território nacional, na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros. Primeiro, internacional, processada em território nacional. Está dentro do Brasil, território nacional, na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, com a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira, ou licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro, né? Então, olha aí, né? Então, esse aqui é o conceito de licitação internacional. Então, primeira coisa, ela é processada em solo brasileiro. O que é processada em solo brasileiro, em território nacional? Significa dizer o seguinte, né? Que ela vai ocorrer no Brasil. Tá? Pronto, bingo. Licitação internacional. Essa licitação internacional admite participação de licitantes estrangeiros, né? Professor, qual que é o objeto aqui? Grandes obras, né, cara? Grandes obras, né? Usinas elétricas, pontes, né? Aí tem aquele, como é que é? Que iam ligar um trem-bala que ia ligar
Rio-São Paulo, tudo isso é o quê? Uma licitação internacional, porque temos várias empresas estrangeiras que detêm esse conhecimento, né? E detalhe, se é internacional, o examinador vai perguntar, professor, há possibilidade de cotação dos preços em moeda estrangeira? Claro que é. Ó, então, licitação internacional, moeda estrangeira. Licitação nacional, moeda nacional. Ou seja, o real. Ou licitação no qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro, né? Então, é outra situação, né? Faz a licitação aqui e parte dessa licitação ela poderá ocorrer em solo estrangeiro, ou seja, em outro país. Bacana? Bem explicado para vocês. Tem que saber esse cara aí da licitação internacional. Professor, outro conceito. Serviço nacional. Professor, o que é o serviço nacional? O nome já diz, né? Nacional, nacionalizado, brasileiro, né? É serviço prestado em território nacional, que é o oposto, né, da licitação internacional, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Tá? Produto manufaturado nacional. Um é serviço, agora esse aqui é produto. É produto manufaturado produzido no território nacional, de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Né? Então, isso aqui é o produto produzido em território nacional. Né? Concorrência. E aí, professor? O que é concorrência? Concorrência é uma modalidade de licitação. Tá? É uma modalidade de licitação. Tá? Concorrência é uma modalidade de licitação. Professor, a Lei 8.666 já trazia previsibilidade da concorrência? Sim, lá também já trazia também essa possibilidade também, né? Da concorrência, manteve essa possibilidade. Modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser. Então, para que serve a concorrência? Licitação para contratação de bens e serviços, bens e serviços especiais, obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Né? Então, temos aí serviços especiais, né? Serviços comuns, né? Então ela tem um escopo para a utilização dessa modalidade muito grande. Professor, qual que é o critério de julgamento? Né? Ela pode ser, atenção, menor preço, ela pode ser melhor técnico ou conteúdo artístico, no caso aqui de uma exigibilidade aqui, né? Em questão do conteúdo artístico, né? Técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto, né? Professor, maior retorno econômico, eu nunca ouvi falar nesse cara aí. Então, o maior retorno econômico seria o seguinte, o maior retorno econômico, né? Seria uma variável de eficiência, né? Por exemplo, eu consigo enxergar isso muito na conta de energia. Vamos supor que a administração pública está usando aí 100 mil quilowatts mês. Aí ele fala, poxa, por que está isso? Porque nós estamos tendo uma ineficiência muito grande no consumo de energia. Aí faz uma licitação, tá? Faz uma concorrência, tá? No módulo aí, né? Vamos colocar esse módulo aí, né? Maior eficiência, diz o seguinte, para a empresa gerenciar a despesa de energia do órgão, né? Aí ele vai colocar equipamentos, ele vai trocar equipamentos, fiação, ele vai fazer todo um estudo de carga, distribuição de energia, e aí o seguinte, aí ele vai falar o seguinte, olha, vai vencer a licitação aquele que garantir maior eficiência na redução dos custos. Aí o cara vai lá, faz o dever de casa, baixa de 100 mil para 60 mil reais, 60 mil quilos por mês de energia. 60 mil. E aí, professor? Houve eficiência, é claro que ele vai ganhar um percentual sobre essa economia. Então, isso é que é o maior retorno econômico, né? E o maior desconto. Então, ela tem aqui menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto, né? O que acontece? Isso aqui a gente vai explicar aí em detalhes no título 2, né? No título 2, que é da licitação, nós vamos detalhar todos esses assuntos, né? Professor, só para ter uma ajuda à memória aqui, né? Quais são as modalidades de licitação existentes na Lei 4.133? Então nós temos o pregão, tá? Pregão, concorrência, que nós acabamos de estudar o conceito, concurso, tá? Concurso, leilão e o diálogo competitivo, né? A grande novidade aqui
é o diálogo competitivo, que é elemento 100% novo, né? E aí, professor, dessas modalidades aqui, nós temos os seguintes critérios de julgamento, né? Professor, critério de julgamento, o que é isso? Isso aqui para atender o princípio, tá, do critério objetivo. O que é o critério objetivo? É aquele que é o número exato, né? Não pode ter subjetividade, pode existir eu acho, é algo certo, né? Então, qual que são os critérios possíveis da licitação, né? O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios. Menor preço. Então, aquele que apresentar a proposta com menor preço, leva, né? Maior desconto, tá? Melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço. Maior lance, no caso do leilão, né? Maior lance, né? Então, maior lance só cabe no leilão, né? Olha aí, né? Maior lance só cabe no leilão, né? Como assim leilão? Professor, a administração pública está vendendo lá sucata. Então, maior lance, né? E maior retorno econômico. Então, essas aqui são as possibilidades dos critérios de julgamento. Lá na 866 chamava tipos de licitação, mas agora são critérios, né? Professor, um paralelo. Sim, vem comigo aqui, tá? Olha como é que era antes, as modalidades, né? Antes nós tínhamos concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão na lei do pregão e o RDC, né? E agora, professor, agora a gente tem apenas o pregão, né, que incorporou a 10.520, a concorrência permaneceu, concursos, né? Concurso é concurso, né? O leilão e o diálogo competitivo, que é o elemento novo, né? Tem que saber. E os critérios de julgamento, professor, como é que era o antes? Tá aqui comigo, ó. Antes nós tínhamos o menor preço, manteve, tá? Melhor técnica, tá? Melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta, né? Então, maior lance aí, maior lance permaneceu. Aí incluiu maior retorno econômico e melhor técnica ou conteúdo artístico, né? No caso aqui, esse tal do conteúdo artístico, né? Melhor técnica ou conteúdo artístico é mais especificamente lá para a questão do concurso. Bacana? Ok. Falar em concurso, olha aí, o próximo conceito, né? Concurso, né? O que é o concurso? Modalidade de licitação. Tem que saber, já expliquei para vocês. Para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor, né? Então vamos lá, né? Modalidade de licitação para escolha de melhor, escolha de trabalho técnico, né? Professor, trabalho técnico, tudo bem, né? Tem um prêmio aí chamado, na administração pública, cara. Ai, nossa senhora, esqueci o nome desse prêmio, cara. Tem um prêmio que visa prestigiar, tá? Reconhecer os melhores trabalhos técnicos da administração pública, né? Hélio Beltrão, tá? Prêmio, concurso Hélio Beltrão, né? Então o que acontece? Como que vai selecionar o melhor? Vai ser através do concurso, né? Tá aí, né? Ó, técnico, científico, artístico, vamos colocar do artístico, né? Eu sempre gosto de usar esse exemplo. A Casa da Moeda quer lançar uma nova coleção de moedas comemorativas aí, determinada situação, né? E aí, professor, aí é o seguinte, né? Aí ele abre um concurso, né, artístico, né? Abre o concurso artístico aí para que as pessoas participem disso, né? Qual que é a modalidade? Vai ser concurso, né? Tá aí, né? Ó, cujo critério de julgamento, atenção, tá? Professor, qual que é o critério de julgamento possível no concurso? Isso cai muito em concurso, isso é potencial questão de prova, tá? Por que eu estou falando isso? Porque aqui nós temos aqui, ó, todos os critérios de julgamento. Para o concurso cabe, atenção, será, ou seja, somente este, o de melhor técnica ou conteúdo artístico. Então, para se averiguar o vencedor do concurso, apenas melhor técnica ou conteúdo artístico, né? E para a concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. É claro, quem venceu o concurso vai ter aí uma premiação, que pode ser aí, como pode ser um prêmio, um brinde, alguma coisa, né? Uma prerrogativa, ou um prêmio em si, ou a remuneração ao vencedor, mais do que justo. Então, isso aqui é o concurso, né? Leilão é outra modalidade.
Tá? É outra modalidade. Então a gente viu a modalidade concorrência, estamos vendo aqui a modalidade concurso, isso aqui é só parte de conceito. Os procedimentos de cada uma delas a gente vai ver em seguida, né, no próximo título. Né? Leilão, modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer maior lance. Outra coisa, leilão também só pode ser o maior lance, né? Tá aí, maior lance exclusivamente o leilão. Leilão é tranquilo, o leilão quem dá mais, não é isso? O que pode ser alienado, né? Ó, alienação de bens imóveis, terrenos, prédios, né? Terrenos, prédios, propriedades, glebas, sítios, né? Da administração, né? Pessoal, como é que pode ocorrer um leilão desse sentido? Cara, várias maneiras, né? E bens móveis, inservíveis, né? Que como pode ser aqui, cara, ó, sucata do Detran, produtos de apreensão de crimes, né? Aí, ó, da Receita Federal, ó, legalmente apreendidos, né? Então vai ser tudo o leilão. Pregão, professor, pregão, né? Modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser de menor preço ou de maior desconto. Então, o pregão, muita atenção, tá? Muita atenção. O pregão, tá? Primeira característica, coisa importante de concurso. Quais os critérios de julgamento que poderemos ser utilizados? Apenas 2. Menor preço ou maior desconto, né? Lembrando que o maior desconto não é novidade dessa legislação. O maior desconto já foi previsto no decreto de regulamentação decreto de regulamentação federal da lei do pregão, né? Lá da 10.525, o decreto regulamentador já trazia o maior desconto, né? Então, maior desconto, né? Então, pode ser o maior desconto ou o menor preço, né? Professor, maior desconto, né? Então, vamos supor lá que quer fazer uma ata de registro de preços lá para credenciamento, por exemplo, né? Aí define lá, né? Por exemplo, lá, preço, um exame tal, né? Coloca lá a tabela, R$10. Aquele que conceder menor desconto ganha. Diálogo competitivo. Né? O diálogo competitivo é nossa última modalidade de licitação. Essa modalidade de licitação do diálogo competitivo, essa é novidade mesmo. Tá? Inclusive, eu já fiz algumas questões de concurso sobre esse assunto. Né? Pessoal, como assim diálogo competitivo? Né? Antes de mais nada, vou voltar aqui um pouquinho que eu esqueci. Né? Teve um pequeno corte aí na aula, acho, não sei se eu espirrei aqui, mandei cortar, né? Que é coisa meio, foi meio feia isso, né? Eu acho que aí mandei cortar o espirro, tá? Tudo bem, a gente sabe que o espirro é algo normal. Vem comigo aqui, olha só o que eu quero falar para vocês aqui, né? Então, pregão, critério de julgamento, menor preço e maior desconto, ok. Atenção! Modalidade de licitação obrigatória, tá? Ou seja, preferencial, tá? Para aquisição de bens e serviços comuns. Tá? Comuns. Então, olha, aquisição de bens e serviços comuns. Ele é obrigatório. Qual que é a modalidade? Pregão. Professor, especial. Especial. Olha aqui. Aí vem concorrência, modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais. Especiais, ok? Bens e serviços especiais, modalidade concorrência. Bens e serviços comuns, modalidade pregão. Cara, acho que isso é muito importante o que eu acabei de falar para vocês. Você está antecipando as questões de prova. Vamos lá, concorrência. E de obras e serviços. Agora, obras e serviços comuns e especiais, serviços comuns e especiais, né? Obras e serviços comuns e especiais. Você pode ser especiais de engenharia, né? Obras e serviços comuns e especiais de engenharia. O critério vai ser concorrência, né? Tá? Então, bens e serviços especiais, concorrências. Bens e serviços comuns, pregão, né? Aí vem obras e serviços comuns e especiais de engenharia, vai ser também a concorrência, né? Cara, faz uma tabelinha dessa, tá? Concurso nós já falamos,
Diálogo a gente já falou, vamos ler aqui novamente o pregão, né? Modalidade de licitação obrigatoriamente para aquisição de bens e serviços comuns, pronto, cujo critério de julgamento poderá ser ou do menor preço ou de maior desconto, né? Tá aí pra galera aí. Então nós temos aí a questão do conteúdo, né? Isso aqui mudou bastante, né? Em relação à licitação anterior, à lei anterior. A lei anterior era por faixa. Até tanto convite, até tanto tomada de preço. Até, depois disso, concorrência. Agora que não. Agora a licitação ela é feita pelo conteúdo dela. Grande novidade, tá? Diálogo competitivo. Diálogo competitivo é o que é uma modalidade de licitação criada aí pela Lei 14.133. Antes da gente ler o artiguinho, eu quero passar para vocês entenderem esse cara. Às vezes, a administração pública se depara com algumas situações que ela não sabe o que fazer. Ela não sabe encontrar a solução. Se você não sabe encontrar qual a solução ideal a ser aplicada, tem como você fazer uma licitação? Até tem, mas vai sair aquela nhaca, né, que não vai dar certo. Tá? Então, o que acontece? Criou aí uma possibilidade, né, uma nova possibilidade na qual a administração pública está autorizada a sentar com os fornecedores especializados da área para encontrar uma melhor solução. Isso é o chamado diálogo competitivo. Calma, calma, que eu vou explicar muito mais para vocês, né? Vamos lá, diálogo competitivo. Modalidade de licitação para a contratação de obras e serviços e compras. Ó, ela serve para obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos. Então, olha só, gente. Então, a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos. Está aí, né? Cara, antigamente, se alguém da administração pública for conversar com o fornecedor, fala, está beneficiando. Tem coisa ruim no ar. Agora não, agora institucionalizou. É claro, cara, o burocrata está lá na repartição, dificilmente o cara vai ter essa noção de competitividade, a racionalidade dele é outra, então tem que chamar assim. Né? Vamos lá, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades. Tá aí, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades. Como assim, professor? Então é o seguinte, né? A administração pública deseja fazer algo novo, ela não sabe como, então ela chama os especialistas, os principais fornecedores, promove um diálogo, né, com uma cumbuca, produção de inteligência coletiva, e dali chega, né, umas prováveis soluções. Tá? Prováveis soluções. Pronto. É isso, né? Vamos lá. Capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento do diálogo. Né? Então a gente tem a fase competitiva, que é apresentar a proposta, né? Então tá aí para vocês aí. Professor, como é que seria isso, né? A gente vai ver para vocês, né? Mais para frente vai ver. Primeiro, ó, instauração de uma comissão de contratação do diálogo competitivo. Então, esse aqui é o roteiro do diálogo competitivo, né? Depois disso, né, faz uma comissão, administração pública, para pensar uma solução, é uma comissão específica para cuidar disso, né? Depois disso, a publicação do edital para fazer o chamamento aí dos fornecedores previamente selecionados, né? Prazo mínimo de 25 dias para manifestação dos interessados, quem quer participar desse diálogo competitivo, faz a reunião com os interessados, né? Indica a solução que atenda à necessidade da administração. Essa aqui é a primeira fase. Então faz as reuniões, chega-se o modelo de solução para a necessidade da administração pública, está ali, né? Muito bem consistente isso, né? Agora é claro que isso aqui são para coisas grandes, né? Coisas novas, inovação, tá? Inovação, né? E aí, professor, aí depois que chegou numa solução, vem a fase competitiva. Aí neste caso, vamos fazer novo edital para a contratação da solução desejada. Novo edital. Aí segue o normal, apresentação das propostas pelos participantes da fase dos diálogos, olha aí, ó, apresentação de propostas pelos participantes da fase de diálogos, né? Ou seja, somente aqueles que participaram dessas reuniões
que poderão participar da fase competitiva igual a todos, né? Para a realização do projeto selecionado. Seleção da proposta mais vantajosa de acordo com o critério estabelecido no novo edital. Diálogo competitivo. Então, a publicação de 2 editais. O primeiro para encontrar a solução mais apropriada e o segundo para escolher a proposta mais vantajosa, né? Cara, esse cara vai chover em concurso público, cara. Pode ter certeza disso, né? Pode chover. Professor, credenciamento, né? O que é o credenciamento, cara? Credenciamento, eu vou passar um slide, depois eu volto para vocês. Ela é o quê? É uma das hipóteses que nós temos de quê? De inexigibilidade. Tá? Professor, o que é inexigibilidade? Inexigibilidade é quando não há viabilidade, quando é impossível a realização de um fornecedor, de uma licitação. Como assim, professor? Melhor, fornecedor exclusivo. Tá? Só tem um fornecedor na cidade daquele produto, né? Daquele serviço. Pronto, então não há por que ter licitação. Ele vai disputar consigo mesmo, então ele faz o quê? Uma contratação direta por inexigibilidade. Bacana? Comparando as duas leis. Tá? Então nós temos aqui fornecedor exclusivo, né? Vedada a preferência de marcas, era como era antes. Né? Como é que ficou? Mesma coisa. Né? Fornecedor exclusivo, vedada a preferência de marca. Claro que a gente vai ter uma aula só de inexigibilidade. Letra B. Mesma situação com algumas redações diferentes. Serviços técnicos profissionais especializados de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Assim que era, o quê? Lá na Lei 866. E como é que ficou na Lei 14.133? Quase a mesma coisa. E mudaram o quê? Alguns conceitos que nós já estudamos lá na parte 1. Por exemplo, serviços técnicos especializados, natureza predominantemente intelectual. E cursos, não é isso? Consultoria, a gente viu isso lá na primeira parte. Tá? Isso cai bastante, cara. São 6 hipóteses. 6 hipóteses. Tá? Notória especialização. Lá também tem um conceito de notória especialização, continuando vedada a inexigibilidade para a contratação de serviços de publicidade e divulgação. Artista consagrado, bacana. Credenciamento, tá aqui o cara aqui, ó, credenciamento tá aqui, né? O que é o credenciamento, né? Credenciamento aqui, cara, essa forma de exigibilidade de contratação aqui, cara, vai ser muito útil, cara. Eu enxergo grandes possibilidades. Isso vai trazer muita eficiência para a administração pública, caso aí os gestores, os prefeitos, os governadores aí, eles façam isso com magestria, né? Como é que funciona? Vamos dar um exemplo para você aqui do credenciamento, né? Vamos colocar de saúde, né? Beleza? Determinado município estipula o preço, né? Estipula o preço aí, claro, valor de mercado, tabela não sei do que, de contratação, de exames médicos. Vai lá. Hemograma completo, por exemplo, né? A administração pública fala que vai pagar R$3 por cada um. Né? Baratinho, né? Vamos deixar os R$3 aí, só para a gente ter uma noção. Aí o que acontece? O laboratório do seu João fala, opa, com esse valor aí eu consigo fornecer ao governo. Ele vai lá e se credencia. Não é uma licitação. Ele vai lá e se credencia. Qual que é a intenção aqui? É credenciar o máximo de possível de fornecedores para servir à população. E a população vai escolher se eu quero ir lá no seu João, tá? Se eu quero do seu Pedro, da Dona Maria e assim por diante. Então isso é o credenciamento, cara. Tá? Esse é o credenciamento, né? Voltando, explicar o credenciamento para vocês. Processo administrativo de chamamento público em que a administração pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão, na entidade, para executar o objeto quando convocados. Aí. Então, isso aqui é o credenciamento. Né? A administração pública ele já vai deixar estabelecido um preço que vai querer pagar, as pessoas vão lá, se credenciam e pronto, e quando solicitado, cara, muito bom isso, cara, muito bom, né? Um cara que planejar esse tipo de ação vai mandar ver, né? Vamos lá, outros conceitos aqui, pré-qualificação, tá? O que é o pré-qualificação?
Procedimento seletivo prévio licitação, convocado por meio digital, destinado à análise das condições de habilitação total ou parcial dos interessados ou do objeto. Então, esse aqui é pré-qualificação, não é a habilitação, tá? Então, ele é um procedimento prévio à licitação, tá? Prévio. Lá no outro capítulo a gente vai estudar melhor isso aí, no outro título, né? E agora, pessoal, agora a gente vai entrar no bloco do pregão, da 10.520. Sistema de registro de preços, né? Então, o que é isso? É uma licitação, tá? É uma licitação de pregão, ele é na modalidade pregão, né? Que ele vai licitar apenas preços. Tá? Isso aqui é muito importante no sistema de planejamento, tá? Então é o seguinte, né? Por exemplo, você pega lá o setor de compras do governo, e aí é o seguinte, o setor de compras do governo sabe que para determinado ano vai gastar X resmas de papel, X cartuchos, né? Cara, todos os insumos necessários. Tá? Todos os insumos necessários. Aí o que ele faz, né? Ele vai fazer o seguinte daí, todos os insumos necessários, né? Ele pega e faz uma licitação de preço. Tá? Ou seja, quem vai participar? Somente o preço. E quando ter os vencedores vão para ter uma ata de registro de preços, né? Professor, então como é que funciona mais ou menos, cara, né? Então, o primeiro passo aqui, ó. Primeiro passo aqui, ó. Como é que funciona, né? Faz primeiro, né? Uma licitação, tá? Uma licitação do sistema de registro de preços, tá aqui. Isso aqui, tá? Ele vai gerar o segundo passo. Qual é o segundo passo? Que é a ata de registro, de preços. Cara, isso aqui é muito utilizado na prática. Aí aqui tem órgãos, órgãos A, órgãos B. E essa ata aqui é enorme, vários itens. Aí é o seguinte, esse cara aqui, ele vem e faz adesão. Aí. Rápido, questão de dias. Faz adesão para o quê? Adquirir parte desse item. O B também. Ele põe aqui, esse outro aqui, e assim por diante. Então, isso aqui é um sistema, né? Isso aqui foi criado tudo pela lei do pregão, tá? Muito bacana esse cara aqui, entendeu? Ata de registro de preços e a licitação aí, sistema de registro de preços, né? Ok? Isso aqui que funciona. Claro, a gente vai estudar em detalhes, né? Essa parte conceitual aqui está sendo importante, que a gente está dando uma repassada aí geral, né? Uma repassada geral, né? Vamos lá, conceito. Registro de preços, sistema de registro de preços. Conjunto de procedimentos para a realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro normal de preços relativos à prestação de serviços, obras e aquisições e locação de bens para contratações futuras, né? Então tá aí para vocês, né? Conjunto de procedimentos para realização mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência. Então, o sistema de registro de preços só pode ser realizado pelo pregão ou concorrência. 95% vai ser pregão, né? De registro formal de preços, registro formal, ele vai registrar, né? Relativos à prestação de serviços, obras e aquisições, e alocação de bens para contratações futuras, né? Professor, locações de bens para contratações futuras, né? Eu quero um exemplo para enxergar isso, né? E eu tenho muita facilidade disso porque, cara, eu fui gestor, então eu sei, né? Por exemplo, locação de ônibus, micro-ônibus, né? Então, às vezes lá você vai precisar, né, de locar um ônibus, né? Por uma determinada atividade da administração pública por uma semana, um mês, por exemplo, e você vai fazer uma compra. Não, o que você faz? Você adere a uma ata de registro de preços, né? Já está lá. É claro que nesse sistema aqui, todos os órgãos lá eles já fazem o quê? Já fazem um planejamento da sua demanda, né, de serviços, né? Junta tudo e faz uma licitação só de registro de preços, né? Que é chamado sistema de registro de preços, né? Esse, né?
registro de preços, né, gera uma ata, que é o resultado final. Ata de registro de preços. Documento vinculativo e obrigacional com característica de compromisso para futura contratação, na qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital de licitação ou no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas, né? Então, isso aqui vai ser a ata de registro de preço, né? Você vai aderir, né? Órgão ou entidade gerenciadora. Né? Toda a administração pública você vai ter sempre um setor responsável por isso, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar nas responsabilidades da licitação. Órgão ou entidade da administração pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para o registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente. Então, o órgão ou entidade gerenciadora que vai gerenciar a ata. Normalmente aí é gestão, administração, planejamento, né? Órgão ou entidade participante. Órgão ou entidade. Então, você tem a gerenciadora, igual você tem um participante, né? Órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação do registro de preços e integra a ata de registro de preços, né? Então, o que acontece? O órgão participante, né? O órgão participante passa sua demanda para o órgão gerenciador, o órgão gerenciador vai fazer uma licitação para isso no sistema de registro de preços, o resultado dessa licitação vai gerar uma ata. Aí ele adere à ata. Ele adere à ata. Isso que está escrito aqui, ó. Participa dos procedimentos iniciais da contratação para o registro de preços e integra a ata de registro de preços, né? Órgão ou entidade não participante. É o famoso órgão carona, né? Órgão carona, né? Então vamos lá. 49, né? Conceito 49. Órgão ou entidade da administração pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços, né? Então, e aí, professor? Vamos lá, né? Ó, sistema de registro de preço. Vai gerar o quê? Uma ata. Para gerar uma ata aqui, você vai pegar os órgãos participantes. Aí, órgãos participantes, beleza? Aqui, órgãos participantes, né? Aqui tem o órgão A, tem o órgão B, o órgão C e o órgão D. Eles passaram sua demanda, geraram a ata. Quando agora esses órgãos ficam vinculados. Caso precise, ele vai utilizar isso aqui, né? Ele é obrigado a usar a ata. Só que aí você tem um outro órgão, o órgão H, que não participou da ata. Ele pode vir participar da ata? Sim, como o famoso carona. Agora, ele só pode participar da ata se o órgão gestor autorizar. Se o órgão gestor autorizar. Tá? Normalmente, essa ata aqui, eles fazem 2 vezes a demanda. Eles fazem um pouco mais, entendeu? Para quê? Para sobrar mesmo, né? E aí pode o órgão carona. É vantagem do órgão carona? Com certeza, cara, porque tudo isso aqui é tempo, né? Aí, tudo isso aqui é tempo. E isso aqui é um procedimento comum, tá? Um procedimento comum aí entre os órgãos de licitação. Então, isso aqui é o famoso órgão carona. Escrevem aí. Então, 49 é o famoso órgão carona, né? É o famoso órgão carona, né? 50. Comissão de contratação. Conjunto de agentes públicos indicados pela administração em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares, né? Então, vamos lá, são agentes públicos, a gente viu, a gente vai ver o conceito de agentes públicos, né? Todo aquilo que está vinculado à administração pública pode ser diversas formas aí, né? A gente vai falar sobre isso. Essa comissão de permanente, né? Você tem que entender de contratação, ela pode ser permanente, né? Então ela pode ser permanente ou ela pode ser eventual, provisória, né? Olha aqui, ou, né, especial. O que é o especial? O especial é para determinada licitação em si.
Aí, se dado um assunto muito importante, muito específico, faz a comissão especial, tá? Ok? Então ela vai fazer tudo, ó, receber, examinar, julgar documentos relativos às licitações, né? Catálogo eletrônico de padronização de compras, obras e serviços, né? A administração pública, cara, quanto mais você padroniza, isso não só na administração pública, isso, mas é na administração em geral, quanto mais você padroniza as coisas, mais barato ficam, tá? E quanto mais você padroniza, mais os fornecedores vão se adequar a esse padrão para poder vender. Então, ele institucionalizou esse conceito. Catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras. Sistema informatizado de gerenciamento centralizado e com a indicação de preços destinado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela administração pública e que estarão disponíveis para a licitação. Tá? Outro conceito aqui. Sítio eletrônico oficial. O que é isso? É a página, né, oficial. Sítio da internet, certificado digitalmente por autoridade certificadora, no qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações, os serviços do governo digital e os seus órgãos e entidades, né? Então, todo o setor de licitação, você vai ter um Gov Compras, né? Gov Compras Net, alguma coisa assim. Ou seja, ali é o local onde o legislador falou, cada ente público vai ter que ter a sua página de compras oficial. Ali vai ter todas as informações. Isso é transparência, acessibilidade da informação. Contrato de eficiência. Tá? Tem a ver com o quê? Tem a ver lá com aquela modalidade de maior rendimento econômico. Lembra do contrato de energia? Então vai fazer qual que é o tipo de contrato? Vai ser um contrato de eficiência. Contrato cujo objeto é a prestação de serviços que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, tá? Com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, administração pública, na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contrato com base no percentual da economia gerada. Exatamente. Lembra que eu falei para vocês, o cara aí, o órgão gastava 100 conto de energia. Fez um contrato de eficiência com a empresa tal, tudo licitado, tudo certinho, e baixou para 60. E aí, professor? Ela vai ganhar esses 40? Não, ela vai ganhar uma parte desses 40, tá? Ela vai ganhar uma parte desses 40 aí, porque vai ganhar uma parte desses 40. Seguro garantia. Tá? Um dos elementos para habilitação. Seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. Como assim, professor? Fiel cumprimento, né? O cara chega lá e não cumpre o contrato, alguma coisa, ele não consegue entregar a mercadoria. Aí a administração pública vai lá e aciona o seguro garantia para garantir aí a contratação, né? Claro que o seguro garantia aí, você tem aí um custo, né? E não é barato não. Produtos para pesquisa e desenvolvimento. Bens, insumos, serviços e obras necessários para a atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa. Ok, tranquilo, né? E agora, professor? Agora a gente vai falar duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Vamos falar de sobrepreço e vamos falar de superfaturamento. Tá? Superfaturamento é diferente de quê? De sobrepreço. Com certeza, o examinador pode querer saber isso de vocês. Cara, essa aula aqui é muito importante, essa aula de conceitos, né? Muito importante, porque a gente aborda aqui, cara, diversos assuntos aí, diversos assuntos aqui, a gente vai detalhar os procedimentos nas aulas posteriores, né? E às vezes, cara, só isso é suficiente para você acertar. Pega aí, cara, fora as áreas de controle, TCU, controle interno, controle externo, né, controladoria, uns órgãos mais especializados na área meio, que tem que saber a licitação de ponta a ponta, 90% das questões são superficiais. Cara, então você consegue entender, cara. Bom, sobrepreço. Tem uma palavra aqui importante. Sobrepreço. Sobre significa mais, então o preço está maior aqui. Preço orçado pela licitação ou contratado em valor expressivamente
Então é o seguinte, a administração pública, tá? AP, né? Vou colocar aqui. A administração pública orçou, né? Um preço mais ou menos unitário de R$100. Ok? Aí, o que acontece, né? Tá? O preço da licitação ou contratado, né, superior aos preços referenciais do mercado, né? Aí os participantes, vem, né? Preço orçado para licitação ou contratado em valor expressamente superior aos preços referenciais do mercado. Seja apenas, né? O cara chega lá, o preço, né? O preço lá do contrato foi 150. Então, isso aqui é expressamente superior. Tá? Agora, vamos lá. Seja de apenas, cara, isso vai despencar em prova, um item. Olha aí. Então, um item. Então, um item, ela está o quê? Em sobrepreço. Cara, o que é o sobrepreço? Está acima do mercado, acima do orçado, né? Ok? Acima do orçado. Ok. Se a licitação ou a contratação for por preços unitários, ou serviço, o caso ali, seja o valor global do objeto, seja a licitação ou a contratação for por tarefa empreitada por preço global, ou empreitada integral, empreitada integral, ou semi-integrada, ou integrada. Tá aí. Tá? Então, o sobrepreço, ela cabe a todas as modalidades de contratação, né? Modalidade de contratação, né? Contratação por tarefa, contratação por empreitada por preço global, por empreitada integral, semi-integrada ou integrada. Então, as modalidades de contratação dos serviços, né? Então, se tiver um item expressamente superior, pelo menos um item, tá? Pelo menos um item, isso é chamado de sobrepreço, tá? E agora, pessoal, agora a gente vai falar de superfaturamento, que é outra coisa, tá? Outra coisa. Superfaturamento, o nome já diz, super, né? Tá além, né? Ou de sobre, né? Dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizado, entre outras situações, por. Primeira coisa, então, o superfaturamento vem dano. O que é dano? Dano é prejuízo. Então, prejuízo provocado ao patrimônio da administração. Então, aqui no superfaturamento, houve o quê? Uma realidade de prejuízo. Né? Como é que pode ser feito esse dano? Primeiro, medição em quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas. Tá lá. Né? Medição. Né? Então, o cara vai fazer uma ponte, por exemplo. A ponte, a medição consta a realização e execução de 10 sapatas. 10 estruturas. Só que, na verdade, foi executado apenas 4. Opa, aí é o dano, aí eu tenho dano. Ele não entregou outras 6. Esse é o superfaturamento. O sobrepreço é diferente, é um item lá, ou vários itens, né? Outra característica do superfaturamento, onde vai ocorrer o dano. Olha aí. Deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia, que resulte a diminuição de sua qualidade, vida útil ou segurança. Está aí. Muito comum, a espessura do asfalto. A administração pública contratou um asfalto de 5 centímetros. Tá? Mas, na verdade, o cara executou 3 centímetros abaixo. Vai comprometer a qualidade. Tá? Vai diminuir a sua qualidade, vai diminuir a sua vida útil e segurança. Então, nesse caso, é um caso de superfaturamento. Tem que saber isso, cara. Isso cai demais em concurso. Alterações no orçamento de obras ou de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico, financeiro no contrato a favor do contratado. Né? Então, o que acontece, né? Lá durante a execução das obras e serviços, houve o quê? Uma alteração do orçamento que causou um desequilíbrio, ficou muito mais caro para a administração, então já houve um dano provocado para a administração pública. Então, todas essas hipóteses aqui, existe o dano, né? Um dano aí caracterizado, e todos eles eu enxergo de má fé, inclusive. Né?
Outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual, com custos adicionais para a administração ou reajustes irregulares de preço, né? Aqui são cláusulas referentes à gestão do contrato, né? Aí você está alterando, né, as cláusulas financeiras, tá? As cláusulas financeiras, né, recebimentos contratuais, tudo isso aqui vai gerar o quê? Vai gerar um dano para a administração pública. Então, para a questão de concurso, superfaturamento, 4 hipóteses. E superfaturamento é diferente de que? Sobre preço. Tá? Reajustamento em sentido estrito. Tá? Reajustamento do sentido estrito. Né? Estrito é o quê? Específico. Forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, né? Ou seja, que é reajustar realmente o contrato, né? Principalmente o contrato de prestação de serviços, né? Vamos lá, de fornecimento de mão de obra, por exemplo, né? Todos os anos acontece o quê, né? Todos os anos você tem lá, né, a revisão salarial da categoria, então aumenta o custo. Então, nesse caso aqui, cabe, né, o reajustamento, sim, né? Agora, sempre tem que estar o quê? Vinculado uma variação efetiva no custo de produção. Ok, né? Tem que provar que teve alguma variação no custo, né? Admitida a adoção de índices específicos ou setoriais. Repactuação. Tá? Eu vou repactuar o contrato. O que é isso? Forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Ó, parou. Ó, equilíbrio econômico-financeiro na repactuação. De novo, equilíbrio econômico-financeiro num reajustamento em sentido estrito. Né? O que acontece? Você tem que entender a lógica da administração pública. Né? Aprenda isso, aprenda esse conceito, aprenda esse princípio, esse juízo de valor. A administração pública não pode se enriquecer nas custas de terceiros. A administração pública tem que ser justa. Tá? Então esse é o equilíbrio. Então não pode tirar proveito da sociedade, do fornecedor, só porque o cara é da administração pública. Não pode enriquecer. Então por isso que existe essas situações de econômico-financeiro, de equilíbrio, né? Então vamos lá, repactuação. Forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato, utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva, de mão de obra ou predominância de mão de obra por meio de análise de variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital com data vinculada à apresentação das propostas para os custos decorrentes do mercado e da data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou dissídio coletiva na qual o orçamento esteja vinculado para os custos decorrentes de mão de obra. Né? Então, o que vai diferenciar o reajustamento? Né? Vai ser aqueles contratos de regime de dedicação exclusiva. Olha só, serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra. O que é isso? Isso são os contratos lá atrás que a gente leu, né? Dedicação exclusiva de mão de obra, por exemplo, né? O cara fornece lá uma equipe de 10 analistas de sistemas. E aqueles 10 analistas de sistemas são exclusivos a esse contrato. Esse cara recebe, né, todo ano lá o acordo coletivo, o seu aumento, que não vai fazer uma repactuação. O outro reajustamento em sentido amplo, ele já é maior, tá? É do setor. Bacana? Cara, isso aqui vai cair bastante também, né? E finalmente, 60, o último conceito, né? Chama-se agente de contratação. Agente de contratação. Pessoa designada pela autoridade competente. A gente vai estudar a autoridade competente no próximo artigo 7, né? Que ele pode ser o agente de contratação, pode ser os servidores públicos efetivos, empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública, né? Então, agente de contratação, gente, atenção, servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública, ou seja, outro efetivo também, uma CLT ou outro regime jurídico único, né? Para tomar decisões
acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Então, esse é o famoso agente de contratação, né? Então, ele passa a ser o quê? Ó, ele passa a monitorar, né? Tomar decisões, ó, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. O que eu quero falar para vocês, cara? Quero falar para vocês o seguinte, cara. Eu não queria estar na pele desse cara. Eu não queria. Qualquer coisa que acontecer, cara, esse cara vai ser responsabilizado. E o cara é servidor efetivo, né? Ah, professor, mas o cara é honesto. Sim, o cara é honesto, eu sei disso. Mas às vezes ele não tem controle total do negócio, cara. Não tem. É muita coisa. Às vezes o jogo está lá do outro lado. Ele chega para ele é engolido. Eu não quero. Eu não vou. Eu falo para você, cara, eu não aceito esse lugar. Beleza? Terminamos aí. Tá? Mais uma super aula para vocês, com certeza, uma aula bastante produtiva. E vamos aqui falar um pouquinho de administração, né? A administração é a arte de criar os caminhos que levam a humanidade à excelência de suas realizações. Olha que bonito, né, cara? A administração é a arte de criar os caminhos que levam a humanidade à excelência de suas realizações. É isso mesmo, né? A administração é a arte de criar caminhos, né? Isso é administrar, né? Gerenciar pessoas, conduzir pessoas, desenvolver pessoas. Né? Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser.